ao canal Radar de Fé. Hoje, você vai embarcar conosco em uma jornada espiritual profunda pelo capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Este capítulo marca um evento essencial para o cristianismo, a descida do Espírito Santo sobre os primeiros seguidores de Cristo, um acontecimento que deu início à igreja como a conhecemos. Vamos estudar cada versículo com cuidado, entender o contexto histórico e espiritual, e buscar como essa palavra pode transformar nossas vidas hoje. E, ao final, teremos um momento de oração para que você possa meditar e se aproximar ainda mais de Deus. Vamos começar? Atos capítulo 2 inicia com um dos momentos mais marcantes e transformadores da Bíblia, o Pentecostes. Para os judeus, o Pentecostes era uma celebração importante, conhecida também como a Festa das Semanas, realizada 50 dias após a Páscoa. Era uma festa de colheita, onde se celebrava o dom da lei de Deus dada a Moisés no Monte Sinai. No entanto, após a ressurreição de Jesus e sua ascensão ao céu, essa celebração ganharia um significado ainda maior para os discípulos e para toda a humanidade. Versículo 1: E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Logo no primeiro versículo, somos levados a entender o contexto em que tudo começa, em um grupo de discípulos reunidos em Jerusalém, obedecendo à ordem de Jesus de permanecerem na cidade até que recebessem o poder do alto, ou seja, o Espírito Santo. Essa obediência e unidade são lições poderosas para nós hoje. Estar em unidade com outros crentes e buscar a direção de Deus é fundamental para vivermos cheios do Espírito. Aqui, vemos o valor da espera em Deus, algo que muitas vezes esquecemos. Os apóstolos esperaram em oração e perseverança, algo que muitas vezes é difícil em nosso mundo moderno de gratificação imediata. Versículo 2: De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Aqui começa o extraordinário. Imagine a cena, os discípulos orando juntos, e de repente, um som como de um vento forte preenchendo todo o ambiente. O vento, ao longo da Bíblia, muitas vezes simboliza o Espírito de Deus. No Antigo Testamento, no livro de Gênesis, Deus soprou o fôlego de vida no ser humano, criando-o. Agora, nesse momento de Pentecostes, Deus novamente sopra seu Espírito, mas desta vez para dar vida espiritual e poder a seus seguidores. Esse evento é um marco no início da nova era da Igreja, mostrando que a presença do Espírito é para todos aqueles que seguem a Cristo. Versículos 3 e 4: E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Nesse momento, línguas de fogo aparecem e se dividem sobre cada um dos discípulos. O fogo aqui simboliza a presença purificadora e santificadora de Deus. O fogo, em várias passagens bíblicas, está associado com a purificação, a justiça de Deus e sua santidade. Lembremo-nos de que, em Êxodo, Deus apareceu a Moisés em uma sarça ardente. Agora, no Pentecostes, o fogo de Deus não está mais confinado a um arbusto ou a um lugar específico, mas repousa sobre cada crente. Isso nos mostra que, com a vinda do Espírito Santo, cada um de nós se torna um templo da presença de Deus, um lugar onde seu Espírito habita. Além disso, a evidência da presença do Espírito foi o dom de falar em outras línguas. Esse fenômeno foi algo incomum, uma capacidade sobrenatural de falar em idiomas que os discípulos nunca haviam aprendido. Esse detalhe é essencial para entender a missão universal da Igreja. O Evangelho de Cristo, a mensagem da salvação, não era limitada a uma cultura ou língua específica, mas era destinada a todas as nações, tribos e povos da terra. Versículos 5 e 6: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se confundiu, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua.
Aqui vemos como esse evento sobrenatural impactou profundamente as pessoas ao redor. Jerusalém estava cheia de peregrinos de diversas partes do mundo por causa da festa de Pentecostes, e todos esses homens piedosos ficaram surpresos ao ouvir os discípulos falando em suas próprias línguas nativas. Imagine o espanto dessas pessoas. Homens galileus, considerados simples e sem grande instrução, agora falavam fluentemente em idiomas estrangeiros. O que isso nos ensina é que, quando o Espírito Santo age em nós, ele nos capacita a fazer coisas que estão muito além das nossas capacidades naturais. Versículos 7 e 8, e estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, e não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos, cada um, na nossa própria língua materna? A admiração continua. A multidão estava confusa e maravilhada, tentando entender como era possível que galileus, conhecidos por serem uma população simples e rural, estivessem falando em idiomas complexos e estrangeiros. Isso nos lembra que Deus não escolhe as pessoas por suas habilidades ou conhecimentos, mas sim pelo coração disposto e obediente. Aqui, vemos a manifestação da graça de Deus, que capacita os seus servos para realizar a sua obra. Versículos 12 e 13, todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros, o que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Apesar do poder sobrenatural de Deus estar em ação, nem todos compreenderam o que estava acontecendo. Alguns zombaram, achando que os discípulos estavam embriagados. Isso nos mostra que, mesmo quando o poder de Deus é manifestado de maneira clara, haverá sempre aqueles que não entenderão ou rejeitarão o que está acontecendo. Pedro, percebendo isso, levanta-se com ousadia e começa a pregar o seu primeiro sermão, movido pelo Espírito Santo. Versículos 14 a 16, então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro começa a pregação explicando o que estava acontecendo e rejeitando a acusação de que os discípulos estavam bêbados. Ele, então, aponta para a profecia de Joel, mostrando que o derramamento do Espírito Santo já havia sido profetizado há muito tempo. Isso demonstra que a vinda do Espírito Santo foi um cumprimento direto das promessas de Deus, reafirmando a fidelidade do Senhor às suas palavras. Versículos 17 a 18, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Pedro recita as palavras do profeta Joel, que previu um tempo em que o Espírito de Deus seria derramado sobre todas as pessoas, independentemente de idade, gênero ou posição social. Isso nos lembra que o Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Todos aqueles que entregam suas vidas a Cristo têm acesso ao Espírito Santo, que nos capacita para viver de acordo com os propósitos de Deus. Esse derramamento do Espírito Santo é um presente para todos os crentes, e não apenas para uma elite espiritual. E isso é algo que devemos buscar em nossas próprias vidas, estar cheios do Espírito Santo para que possamos viver e servir com poder e sabedoria. Versículo 22, varões israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Pedro então direciona o sermão para o centro do Evangelho, em Jesus Cristo. Ele lembra a todos que Jesus foi enviado por Deus, e que as obras, sinais e milagres que ele fez eram prova da sua aprovação divina. Pedro também não hesita em confrontar a multidão com a verdade de que Jesus foi crucificado, mas que essa morte fazia parte do plano redentor de Deus.
ele está mostrando que a cruz não foi um acidente, mas a maneira que Deus escolheu para salvar a humanidade do pecado. Versículo 24, na qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Aqui está o cerne da mensagem cristã: em Jesus não permaneceu na morte. Ele ressuscitou, triunfando sobre a morte e o pecado. O poder da ressurreição de Jesus é o que dá vida à igreja e esperança aos crentes. Ele é o Salvador que venceu a morte, e por meio dele, também temos a promessa de vida eterna. Versículos 37 a 39, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A pregação de Pedro não foi apenas informativa, ela trouxe uma profunda convicção àqueles que a ouviram. O Espírito Santo agiu no coração das pessoas, e elas se sentiram profundamente arrependidas. Pedro então oferece a solução em arrependimento e batismo. O arrependimento envolve uma mudança completa de coração e mente, e o batismo é um símbolo da nova vida em Cristo. Isso nos lembra que o Evangelho sempre nos convida a uma resposta. Não podemos ouvir a mensagem de Cristo e permanecer indiferentes. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos por este capítulo incrível de Atos, que nos mostra a tua promessa cumprida com a descida do Espírito Santo. Assim como os discípulos foram cheios do teu Espírito, nós também clamamos hoje para que sejamos cheios de tua presença. Pai, que o fogo do teu Espírito venha sobre nós, purificando-nos, capacitando-nos e nos enviando para sermos luz neste mundo. Obrigado, Senhor, por tua promessa de que o Espírito Santo é para todos, sem distinção. Ensina-nos a esperar em ti com paciência, assim como os apóstolos fizeram, e a buscar a unidade no corpo de Cristo. Que sejamos testemunhas ousadas do teu amor, proclamando a ressurreição de Jesus e o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a viver em arrependimento verdadeiro e a nos afastarmos do pecado que nos afasta de ti. Que o teu Espírito continue a nos guiar e nos ensinar todas as coisas, como Jesus prometeu. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Que capítulo poderoso! Atos 2 é o ponto de partida para a igreja e para a missão que Jesus confiou a todos nós. Que possamos sair deste estudo cheios do Espírito Santo, prontos para fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Se você foi abençoado por esta mensagem, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos.